Fiz a importação de um controle do Amazon Luna dos Estados Unidos e quero mostrar para vocês se valeu a pena, quanto que eu gastei, se eu fui taxado, né, pelas taxas aí do Brasil. A gente sabe que tem muito imposto em cima da importação e vou mostrar para vocês também, né, todos os valores que eu gastei com frete, com o produto e com as taxas do governo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, também vou mostrar aqui um outro controle que eu comprei aqui no Brasil, né? Esse vai chegar logo e aí quero fazer testes para vocês também. É um controle bem baratinho, né? Que talvez substitua os controles originais, né? Que tem um valor muito alto, então vai ser interessante. Deixa o like, se inscreve e vamos lá. Bom, então estamos aqui na página do Amazon americano e olha só, eu até ganhei o Prime americano, ó. Amazon Prime eu consegui assinar por 30 dias, né, de graça. E aí, isso que eu já tinha feito isso outra vez na época de testar o Amazon Luna, mas eles liberaram para eu pegar o Prime americano de graça, então eu tô com um mês de Prime americano grátis, né? Posso fazer mais compras nos Estados Unidos, mas o valor aqui é meio salgado, né? Vocês já vão ver exatamente quanto que eu gastei nessa importação. Em breve eu trago também o unboxing desse controle. Cara, é um controle bonito, né? O controle do Amazon Luna. E realmente eu estava interessado em ter ele, eu pesquisei no Mercado Livre, porque muitas vezes o pessoal importa e depois revende no Mercado Livre, mas eu não achei nenhum vendendo aqui. E daí eu pensei, cara, por que não fazer importação, ver como é que vai ser essa experiência e depois mostrar aqui no canal também para o pessoal que está interessado em fazer algum tipo de importação, não necessariamente do controle do Amazon Luna, né? Até porque é bem específico, né? Para um público bem específico, apesar dele funcionar, né? Com celular, né? Ó, que tem uns grips diferentes aí. Vai funcionar com o celular, né? É compatível com todos os serviços de cloud gaming. Então é bem interessante para trazer aqui no canal. É obviamente que o custo dele realmente vai ser mais alto e vocês vão ver o motivo, né? Mas, cara, um controle bonito, acho que vale a pena trazer testes aqui, ó, várias compatibilidades, baixa latência, conectividade via Wi-Fi ou Bluetooth, conectividade via USB e Screen Switching Support, um suporte para trocar as telas. Talvez deve ser isso dentro do Amazon Luna, né? Imagino que em outros serviços não funcione, mas é um controle parecido aqui com o controle do Xbox também, né? Deixa eu ver como é que é os botões. Os botões, cara, os botões mesmo, a posição dos controles do Xbox, inclusive as letras ali, Y, X, A, B, exatamente igual. Agora ele tá saindo por $69, mas eu comprei por 49, tava uma promoção da Amazon e eu falei, cara, interessante esse valor, vou fazer a importação para ver, né, quanto que eu vou pagar, mas mesmo assim saiu caro, tá? Eu já vou adiantando. Então 69 nesse momento, 49 quando eu comprei essa semana, ainda tá aqui o dia, né? 11 de fevereiro de 2025 e vamos lá. Então eu fiz a compra aqui pelo Prime americano, né? Assinei o Amazon Prime para não pegar frete, mesmo assim tem uma taxa lá, eu acho que é imposto na hora que você compra. O valor não fica os 49, ele ficou $54. Então eu acho que é imposto americano, você paga na hora que você compra, você já paga o imposto americano e ele ficou com $54, né? E aí eu enviei para onde, né? Então eu enviei aqui, você tá vendo aqui em cima, para Orlando, né? Deliver to Orlando, porque tem uma empresa chamada Us Closer e eu não estou ganhando aqui nenhuma comissão para divulgar, né? Tô só mostrando porque eu usei ela. Eu fiz uma pesquisa rápida, encontrei essa empresa aqui e falei, bom, acho que pode ser uma opção. E acabei usando eles. Eu não sei se tem outras opções mais baratas, mas eu usei eles. Enfim, que o valor quando chegou lá, então eles fazem a pesagem, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Aí, ó. A pesagem do produto, então essa é a minha caixa e estranhamente ela parece estar aberta já, né? Tomara que ela não chegue aqui aberta. E eles pesaram com 0,86. Então existe aqui no site um local que você consegue dar orientações para eles e dizer retire a caixa do produto, deixe fora da caixa. Mas eu fiquei com medo de fazer isso e daí depois ter que pagar outra caixa, né? Ter que embalar de outra forma. Então eu preferi mandar na embalagem original, né? Talvez isso também possa ter aumentado aqui o custo. Então ele pesando aqui não deu 1 libra, deu menos de 1 libra, 0,86. E aí dentro do site tem um lugar aqui que você, aqui ó, simulador de frete, e aí você consegue fazer a simulação. Então eu simulei aqui para 1 libra, deliver to Brasil, né, mandar para o Brasil. Então o standard aqui custando R$13,98. Só que na hora de colocar ali eles pediram, deixa eu ver, tem aqui ó, proteger caixa com fita lacre de segurança.
E aí eu dei um sim e basicamente foi só isso, né? O seguro, eu coloquei seguro também, acho que é porque era baratinho, eu coloquei aqui 3% também. Mas eu botei a fita do lacre de segurança pra garantir, né, cara, que ninguém abra o produto e tal. Então, de frete aqui nós gastamos, vamos lá, 25 dólares apenas o frete, e aí ficou duplicado, aquele valor é 13, né, a simulação, foi duplicado, porque no final o produto ficou com 1 libra e alguma coisa, 1 libra,26, aí eles não cobram, tipo, por metade da libra, eles cobram 2 libras, né, tem mais de 1 libra, então eu vou ter que cobrar aí 2 libras pelo frete, e aí por isso tá dobrado aqui, custando 25 dólares o frete, eu acho um pouco, achei caro, né, mas enfim, deve ser nessa faixa aí os outros também. O serviço da US Closer, então, eles cobram isso daqui, 3,99 dólares. Serviços extras, que foi a embalagem ali que eu coloquei e tal. Então, deu 33 dólares e 46 centavos. Esse valor, né, convertido em reais aqui, então ele fica, cadê? Frete, R$ 198,35. Foi esse o valor exato que eu paguei em reais convertendo. Eu paguei no Pix, inclusive. Aí eles já convertem na hora no site, né, para você fazer o pagamento. Então saiu caro, né, um frete de R$ 198, realmente caro, mas está mandando com a embalagem completa aqui, né, do jeito que eu comprei a princípio. É isso que eu espero na hora que chegar aqui. Enfim, né, então esse foi o processo, fizeram a pesagem, depois embalaram e mandaram para mim. Então os 53 dólares que deu do controle, 53,24 dólares, já com as taxas americanas, saiu R$ 330,78, tá? Então já soma aí na sua cabeça R$ 330,78 do controle apenas, tá? Eu achei um valor justo, R$ 330 tá mais barato do que o controle do Xbox, né? Bem mais barato, inclusive. Então tá um preço bem justo e aqui já convertido já com as taxas de IOF, coisa arada que você paga, né? Mas o frete encarece realmente o produto, então 330 mais 198, né? Já foi para 500 e alguma coisa. E mais as taxas, então, do imposto brasileiro aqui, né? Então aí o objeto foi postado no dia 12/2, nos Estados Unidos. E no mesmo dia já estava em Curitiba aqui, enviados para análise. Ah não, eles enviaram para análise em Curitiba, análise concluída. E o objeto foi recebido pelos Correios do Brasil no dia 14. Então foi muito rápido, né? Eu comprei aqui, ó, no dia 11 de fevereiro. No mesmo dia 11 chegou na US Closer. No mesmo dia eu paguei, fiz o Pix aqui. E aí no dia 14, 2 dias depois, chegou em Curitiba. Então é muito rápido o processo de importação até esse ponto, né? E vamos ver como é que vai ser a partir daqui. Aí a importação foi autorizada pelas autoridades e aguardando pagamento no dia 16/2, exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo. E aí eu fiz o pagamento então aqui das taxas, né? E aí quais são as taxas brasileiras, né? A gente tem que pagar aí a taxa do amor, a taxa que nós temos que pagar para poder ter um produto nosso, né, cara? Meu Deus do céu. Você paga o dobro do valor aqui. Então, o valor declarado aqui, 49 dólares do produto, né? Eu declarei 49. Eu não sei como é que funciona esse negócio de declarar, se você consegue colocar um valor abaixo ou não. Eu, para não fazer errado, eu botei os 49, que era o preço do produto, né? Fora o imposto dos Estados Unidos. E aí, declarados em reais, então, 283, né? O convertido aqui já dos 49, deu 283. Aí, eles colocam aqui, então, a alíquota de importação do produto, 60%, caríssimo, né? E valor aduaneiro, 427, mas esse valor não foi cobrado meu, não. E aqui o valor do frete. Então, eu declarei o valor do frete que eu paguei, tá? Tinha uma opção lá no US Closer para não declarar o valor do frete, mas eu não sei se isso ia implicar em alguma coisa, então eu acabei declarando que pode ter encarecido mais ainda o produto, né? O valor devido, então, no total foi R$ 256,57. Mentira, na verdade tem o ICMS aqui também, R$ 140 de ICMS. Então, no total aqui, ó, nós estamos pagando o imposto de importação R$ 256 reais, mais ICMS, que é o imposto de Santa Catarina, né? Acho que eu tinha visto aí que era 14%. Então, 140. No total, R$ 396,71 do imposto que eu paguei no boleto, no Pix ou no boleto, agora não me lembro. R$ 396,71. Caríssimo, cara. Saiu mais caro do que o próprio controle. O controle custou R$ 330, sem considerar o frete. E o imposto
R$ 396. Que loucura, é muito caro. Bom, somando tudo então, nesse momento não tenho mais taxas, né? Aqui ainda não tem a previsão de entrega do produto, mas já tá pago, então provavelmente aí nos próximos dias, nessa semana, já deve aparecer a previsão de entrega de chegada. Vamos ver quanto tempo vai levar, né? Após o pagamento do imposto. Tem que ser rápido, né? O valor é caro do imposto, o envio tem que ser imediato, cara. Teria que estar aqui tem que ser envio igual ao Mercado Livre, 3 dias em casa aqui, porque custou muito caro isso aqui, né? Então o valor total somando R$ 925,84. Esse é o valor que me custou o controle original do Amazon Luna. Será que valeu a pena? Comenta aí o que vocês acham. Bom, e falando então sobre o outro controle que eu comprei, então vamos aguardar aí, né? Eu trago mais novidades para vocês sobre esse controle. Quero testar com vários serviços de cloud gaming, quero fazer o unboxing para vocês. Espero que vocês se interessem nesse conteúdo, porque custou caro, né, realmente. Então eu espero que realmente tenha um público aí, né? Deixa o like, dá aquela fortalecida. Vai ajudar bastante, mas se não tiver também tudo bem, porque o controle é bonito, eu vou gostar de ter ele aqui, né? E é um controle meio que exclusivo, né? Poucas pessoas realmente vão ter um controle desse aqui no Brasil, enquanto a Amazon não lançar esse produto aqui no Brasil. Bom, o controle que eu vou pegar então, né? Que eu já comprei, aliás, deve estar chegando nessa segunda-feira e aí eu quero trazer teste para vocês. Eu vi alguém falando aqui no canal, lá no grupo, aliás, do WhatsApp, sobre esse controle aqui, que ele é um controle estilo PlayStation 4, mas ele é sem fio e é genérico, né? Ele é compatível, né, com PlayStation 4 e tal, PC. O pessoal falou que era bom por R$ 61,00. É um preço muito bom para um controle sem fio. Então eu quero fazer os testes e mostrar para vocês se vale a pena comprar esse produto ou não. Já vou deixar o link aí na descrição dos comentários para vocês comprarem, se você quiser, ou dar uma conferida aqui no anúncio desse controle, tá? E aí quando eu tiver a review, né, mais informações, eu trago aqui para vocês. Pretendo trazer mais conteúdo testando controles, joysticks, né, gamepads e tal. Comenta, deixa nos comentários qual controle você tem interesse em ver aqui no canal, se você quer ver esse produto aqui ou se você já testou ele. Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Era pra falar até o próximo vídeo. Vamos lá.